Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, reconhecendo que vivemos em um tempo de confusão, de engano, de batalhas espirituais que nem sempre nós compreendemos, Deus. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor nos lembrou de uma verdade fundamental. Nós pertencemos a Ti, nós somos Teus, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós confessamos que muitas vezes temos sido enganados. Muitas vezes cedemos aos sussurros do espírito do erro. Muitas vezes escolhemos aquilo que parecia bom, mas que era apenas uma imitação da verdade. Nos perdoa, Senhor, por não termos discernimento. Nos perdoa por termos vivido como órfãos em um mundo caótico, quando poderíamos ter estado como filhos, confiando no Senhor. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor guie os nossos sentidos espirituais, que o Espírito da verdade que habita em nós se torne tão claro, tão real, tão presente, que qualquer voz de engano seja imediatamente reconhecida. Que os nossos ouvidos se tornem sensíveis à Tua voz. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos ver o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. Nós pedimos, ó Deus, por cada pessoa cujo nome foi colocado aqui nos comentários. Eu oro pelas famílias representadas aqui, Senhor. Famílias muitas vezes que foram divididas pela confusão, pelo engano, por mentiras que pareciam tão reais. Traga reconciliação, Senhor. Que o Espírito da verdade revele onde houve desonestidade, manipulação e que haja uma restauração genuína. Eu oro pelos filhos que estão presos em vícios. Eu oro por esse jovem que está preso ao álcool, às drogas, à pornografia, à ambição, à ganância. Senhor, que eles percebam que aquilo que lhes tem prometido libertação, na verdade é apenas escravidão. Abre os olhos espirituais deles, que o Espírito da verdade invada esse coração agora e revele a mentira sedutora. Dê força para que ele escape, Deus. Eu oro pelas situações financeiras que foram apresentadas aqui, pelas causas impossíveis, por aqueles que perderam tudo, aqueles que estão à beira da ruína. Ó Deus, nós sabemos que o Espírito continua tentando nos enganar, mas nós cremos que Tu és a nossa verdade, Tu és a fonte da vida. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito da verdade nos conceda esperança onde há desespero. Nós oramos, ó Deus, especialmente pelos casamentos que estão em crise e que foram apresentados aqui em cada comentário. Que haja cura, que haja transformação, que haja diálogo, que haja quebrantamento. O Senhor conhece cada coração. Que o Espírito da verdade restaure o diálogo, que haja honestidade, para que a confiança seja restabelecida. Ó Deus, nos fortaleça, para que quando o espírito do erro nos oferecer os seus atalhos, nós tenhamos discernimento para recusar. Que possamos viver como vencedores, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a certeza dessa vitória não seja só um conhecimento intelectual, mas seja uma vivência diária. Que cada decisão que tomarmos seja iluminada pela Tua verdade. Que cada palavra que dissermos traga vida e não morte. Que cada atitude nossa reflita o caráter de Cristo. Que o dia de hoje seja um dia de libertação e de salvação para aqueles que foram alcançados por essa palavra. Que aquele que estava preso seja liberto.
que aquele que estava sendo enganado perceba a verdade. Que aquele que estava desesperado receba nesse momento a esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu oro em nome do teu Filho Jesus, aquele que venceu o engano e que nos revelou a verdade e que nos trouxe a salvação. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler juntos a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tem uma outra versão que diz: Credes em Deus, credes também em mim. Receba essa palavra na sua mente, no seu coração e no seu espírito. E receba a paz de Deus que está repousando nesse momento sobre você e sobre a sua família. Amém? Você tem vivido com o coração perturbado? Você acorda de madrugada com a mente cheia de preocupações? Você passa o dia inteiro ansioso, pensando em tudo que pode dar errado? Você muitas vezes sente aquele aperto no peito, aquela angústia que parece não ter fim? Se a sua resposta é sim, então essa palavra é para você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar, para te dar direção. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Jesus disse assim: Não se perturbe o vosso coração. Repare que isso não é uma sugestão, irmãos, é uma ordem. Jesus não está dizendo, seria bom se você não se preocupasse. Ele está ordenando, não perturbe o seu coração. E quando Jesus ordena algo, é porque é possível a gente obedecer. Ele nunca nos mandaria fazer algo que nós não podemos fazer. Isso significa que a preocupação, a ansiedade, o coração perturbado, não são coisas que simplesmente acontecem com você. São escolhas. Você pode não perceber, mas toda vez que você permite que a preocupação domine a sua mente, você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo não confiar em Deus. Você está escolhendo carregar um fardo que Deus nunca te pediu para carregar. Romanos 14, verso 23, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Se a fé é confiar em Deus, a preocupação é o oposto. Quando você se preocupa, é como se você estivesse dizendo assim: Deus, eu não confio que tu tens o controle. Mas presta atenção, eu não estou te condenando, eu estou te libertando. Quando você entende que a preocupação é uma escolha, e muitas vezes também pode ser pecado, você entende que pode se arrepender e escolher fazer diferente. Você não foi criado para viver com o coração perturbado. Jesus estava falando essas palavras aos discípulos na última ceia, poucas horas antes dele ser crucificado. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que seria traído, preso, torturado e morto. E mesmo assim ele disse: Não se perturbe o vosso coração. Jesus não estava negando a realidade. Ele estava nos ensinando que é possível ter paz, mesmo quando as circunstâncias são terríveis. E então ele dá o segredo: credes em Deus, crede também em mim.
A solução para o coração perturbado é confiar. É acreditar que Deus está no controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. É descansar na soberania de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Mas como fazer isso na prática? Como parar de se preocupar? Deixa eu te mostrar o que a Bíblia ensina. Primeiro, você precisa guardar o seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Olha que palavra poderosa, irmãos. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa vigiar os seus pensamentos, porque tudo começa na mente. Antes de você sentir a ansiedade aí no peito, você teve um pensamento de preocupação na sua mente. Provérbios 23, versículo 7, Salomão escreveu o seguinte: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você se torna aquilo que você pensa. Se você passa o dia todo pensando em problemas, em tragédias, em tudo que pode dar errado, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, perturbada, sem paz. Mas se você disciplina sua mente para pensar nas promessas de Deus, na fidelidade dele, na bondade dele, você vai se tornar uma pessoa cheia de paz. Toda vez que vier um pensamento de preocupação, não deixe ele se instalar. Não fique ruminando esse pensamento. Resista desde o início. 1 Pedro capítulo 5, verso 9, diz para nós resistirmos, permanecendo firmes na fé. Resista ao primeiro pensamento de preocupação. Porque se você deixar entrar, ele vai chamar outros e logo a sua mente vai estar cheia de ansiedade. Segundo, você precisa lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz isso: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Repara só, não diz para você gerenciar a ansiedade. Não diz para você controlar a ansiedade. Diz para você lançar sobre Deus. Isso é um ato de humildade. É reconhecer o seguinte: Deus, eu não consigo carregar isso. Eu não tenho forças. Eu preciso de Ti. Quando você reconhece, quando você faz isso, Deus assume o controle. Ele cuida, Ele resolve. Salmo 55, verso 22 diz assim, olha: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Deus não vai deixar você cair, mas você precisa entregar de verdade, sabe? O problema é que muitas vezes nós dizemos que entregamos, mas continuamos carregando o fardo. Nós oramos, mas logo estamos preocupados de novo. Isso não é entregar, irmãos. Entregar é soltar de verdade. É confiar que Deus vai cuidar. É descansar com a certeza de que Ele está no controle. Terceira coisa, você precisa se lembrar das vezes que Deus já foi fiel com você. Quando a preocupação vier, olha para trás. Lembra das vezes que você achou que não ia conseguir, mas Deus te sustentou. Lembra de todas as vezes que você pensou que era o fim, mas Deus abriu um caminho. Quando você não tinha nada e Deus te deu a provisão, Deus te deu aquilo que você precisava. Se Deus foi fiel lá no passado, Ele vai ser fiel também no futuro. Ele não muda. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que te ajudou antes vai te ajudar de novo. O Deus que te livrou antes vai te livrar de novo. Então, não deixe a preocupação apagar a memória da fidelidade de Deus.
Quarto, você precisa crer que quando você ora, a resposta já está a caminho. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24, Jesus disse o seguinte, palavras de Jesus, hein? Olha o que ele disse. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será concedido. Aleluia. Irmãos, isso é fé. Não é esperar ver para crer. É crer antes de ver. Quando você ora por uma situação, não fique ansioso esperando a resposta. Apenas creia que Deus já ouviu, já está trabalhando, já está resolvendo. Pode ser que você não veja isso imediatamente, como a gente gostaria, né? Mas no tempo de Deus, a resposta vai se manifestar. E enquanto você espera, descanse, adore, não se perturbe, confie nele. E agora, deixa eu te falar sobre o que Jesus disse no versículo 27 desse mesmo capítulo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus nos deixou a sua paz. Isso não é uma promessa para o futuro, é uma herança que já é nossa. A paz de Deus já está disponível para você agora. Apenas tome posse dela. Mas repara que Jesus diz assim, olha, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias. Quando tudo vai bem, você tem paz. Quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas começam a sair do controle, a paz vai embora. Mas a paz de Jesus não depende dos ventos favoráveis. É uma paz que funciona mesmo na tempestade. É a paz que permanece, sabe? Quando tudo parece não ter saída. Essa paz, ela vem do fato de você saber que Deus está no controle, irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 7, fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. Sabe o que significa isso? Que a paz de Deus não faz sentido para o mundo. As pessoas vão olhar para a sua situação e não vão entender como você pode estar em paz. Elas vão olhar e dizer assim, ué, mas ele não estava numa crise? A família dele não estava enfrentando aquela situação, aquela tempestade? Como que ele consegue manter essa paz? Você está em paz porque confia em Deus, porque sabe que Ele cuida de você e porque você já entregou tudo nas mãos dele. Amém? Então hoje eu quero te desafiar. Pare de perturbar o seu coração. Pare de se preocupar. Pare de carregar fardos que Deus nunca te pediu para carregar. Escolha confiar. Escolha descansar. Escolha a paz. E quando vier a tentação de se preocupar, lembra dessa palavra. Lembra que Jesus ordenou, não se perturbe o vosso coração. A preocupação não muda nada, ela só rouba a sua paz. Deus tem cuidado de você. A paz de Jesus já é sua. Você pode viver em paz. Não porque a sua vida é perfeita, mas porque o seu Deus é fiel. Não porque você não tenha problemas, mas porque você tem um Deus que é maior do que todos os seus problemas. A paz está em você, não porque você é forte, mas porque Deus é a sua força. Meu querido irmão, minha querida irmã, escreva aqui nos comentários isso, olha, eu escolho a paz de Deus. Faça essa declaração de fé. Eu escolho a paz de Deus. E se existe alguma situação específica que está perturbando você, alguma coisa que tem tirado a sua paz, que tem minado as suas forças, escreva essa situação aqui nos comentários, porque eu quero orar pela sua vida agora, nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, isso não é por acaso. É porque Deus quer que você interceda por essa pessoa.
Então escreva o nome dela aqui, porque quando você escreve o nome dela, essa pessoa passa a ser alvo de uma grande corrente de oração, de pessoas que vão orar pela vida dela. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço porque Tu és o Deus da paz. Obrigado porque o Senhor não nos criou para viver perturbados, ansiosos e preocupados. O Senhor nos criou para vivermos em paz, descansando em Ti. Ó Deus, nos perdoa por cada um dos nossos pecados, pelas vezes em que escolhemos a preocupação em vez da confiança. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que perturbamos o nosso coração, em vez de descansar em Ti. Eu peço agora que o Senhor liberte cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Ó Deus, liberta ela da preocupação, da ansiedade, do coração perturbado. Que todas as pessoas que assistirem a essa palavra experimentem a paz que excede todo entendimento. Que elas aprendam a guardar o coração, a vigiar os pensamentos, a resistir às preocupações desde o início. Ó Deus, nos ajuda a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda a lembrar da Tua fidelidade lá no passado e a crer que o Senhor também será fiel no futuro. Nos ajuda a descansar, ó Deus, na certeza de que quando oramos, a resposta já está a caminho. Que a paz de Jesus, que não depende das circunstâncias, encha o coração de cada um. Que essa irmã e esse irmão saiam dessa palavra aqui com o coração leve, com a mente tranquila, com a alma em paz, porque Tu és fiel e Tu tens o controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Minuto com Deus é um ministério independente. Então, se você quiser contribuir com esse projeto evangelístico, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você pode adquirir o nosso e-book através da livrariapropósito.com. 365 mensagens para abençoar o seu dia. E você pode ter aí no seu celular. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo ministrou ao seu coração, compartilhe essa mensagem com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão. Mande para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O favor do Senhor está sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua descendência, até 1000 gerações. Você é abençoado na cidade e no campo. Tudo que você tocar vai prosperar. Você terá vitória sobre toda a tribulação que você está enfrentando, porque Deus já ouviu a sua oração. Amém? Tome posse das promessas do Senhor, porque elas já foram liberadas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio. Você já olhou para a história da sua família e pensou assim: será que eu estou condenado a repetir os mesmos erros? Será que os pecados dos meus pais vão me perseguir para sempre? Talvez você venha de uma família marcada por vícios, por divórcios, por doenças, por fracassos financeiros, e você tem medo de que essa seja a sua história também. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Você não está condenado a repetir a história da sua família. Você pode quebrar o ciclo. Você pode escrever uma nova história.
E eu vou te mostrar isso através de uma das passagens mais poderosas e menos conhecidas da Bíblia. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus que está em Números, capítulo 26, versículo 11, que diz assim: Os filhos de Corá, porém, não morreram. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, nós compartilhamos mensagens bíblicas para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, arrependimento, mudança de vida e fé, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, você começa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. Amém? Irmãos, o versículo que nós acabamos de ler diz que os filhos de Corá, porém, não morreram. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma revelação profunda sobre quebra de ciclos e redenção. Deixa eu te contar essa história. Corá era um levita, um homem que servia no tabernáculo. Ele tinha uma posição privilegiada diante de Deus. Mas Corá se rebelou contra Moisés e contra Arão. Ele juntou 250 líderes de Israel e questionou a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Ele disse: todos na congregação são santos. Por que vocês se colocam acima do povo do Senhor? Parece até um argumento justo, não é verdade? Mas o problema não era o que Corá estava dizendo. O problema era o coração dele. Ele não estava buscando justiça, ele estava buscando poder. Ele não queria servir a Deus, ele queria ser Deus. E Deus não tolera a rebelião. Números 16 conta o que aconteceu. Moisés disse ao povo: afastem-se das tendas desses homens rebeldes. E então a terra se abriu e engoliu Corá, sua família e todos os que estavam com ele. Eles desceram vivos para o Sheol, para o lugar dos mortos. Foi um juízo terrível e imediato. E aqui está o que a maioria das pessoas pensam quando leem essa história. Corá pecou, Corá morreu e toda sua descendência foi destruída e amaldiçoada. Só que mesmo com essa grande desobediência de Corá, que foi a mesma desobediência que expulsou Lúcifer do paraíso, Deus não estabeleceu a mesma sentença sobre os descendentes de Corá. Lá em Números 26, verso 11, depois de listar as famílias de Israel, a Bíblia faz questão de registrar: os filhos de Corá, porém, não morreram. Você entende o que isso significa? No meio do juízo, no meio da destruição, no meio daquela rebelião, os filhos de Corá foram poupados. Eles não morreram com o pai. Eles não foram engolidos pela terra. De alguma forma, no momento em que a terra se abriu, eles se separaram do pai. Eles fizeram uma escolha. Eles decidiram não seguir o caminho da rebelião. Amém? Eu creio que o Espírito Santo já está falando com muitas pessoas aqui. Sabe o que aconteceu com esses filhos de Corá? Eles não apenas sobreviveram, eles se tornaram adoradores. Eles viraram salmistas. 11 salmos, aqui no livro de Salmos, foram escritos pelos filhos de Corá. Pensa nisso. O pai deles se rebelou contra Deus. O pai deles foi julgado e destruído. Ele deixou um legado de vergonha e maldição. Mas os filhos escolheram um caminho diferente. E em vez de carregar a maldição do pai,
eles se tornaram canais de bênção. Em vez de repetir a rebelião, eles escreveram cânticos de adoração, que são cantados até hoje, milhares de anos depois. Um dos salmos mais conhecidos, escritos pelos filhos de Corá, é o Salmo 46. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você consegue imaginar isso? Os filhos de um homem que se rebelou contra Deus estão declarando que Deus é refúgio e fortaleza. Eles transformaram a tragédia em testemunho, transformaram a maldição em adoração. E tem um outro salmo poderoso, o Salmo 42, que também foi escrito pelos filhos de Corá. Ele começa da seguinte maneira: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E depois ele diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Percebe o que está acontecendo aqui, irmãos? Os filhos de Corá estão lidando com a dor, com a tristeza, com o peso do passado, mas eles não estão se entregando ao desespero. Eles estão escolhendo colocar a esperança em Deus. Eles estão escolhendo adorar, mesmo quando a alma está abatida. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o ciclo que você precisa quebrar? Qual é a herança negativa que você tem carregado? Pode ser um vício que passou de geração em geração. Pode ser um padrão de relacionamentos quebrados. Pode ser uma mentalidade de pobreza e escassez. Pode ser também uma tendência para a depressão ou para a ansiedade. Talvez um espírito de rebelião ou de amargura. Você não está condenado a repetir isso. Você pode fazer como os filhos de Corá. Você pode se separar do caminho do seu pai, do caminho da sua mãe, do caminho dos seus avós. Você pode dizer: até aqui chegou. Essa história não vai continuar comigo. Eu vou escrever uma nova história. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas presta atenção, quebrar um ciclo não é fácil. Os filhos de Corá tiveram que tomar uma decisão difícil. Eles tiveram que se separar do pai no momento mais crítico. Eles escolheram Deus em vez da lealdade familiar. E você também vai precisar fazer escolhas difíceis. Talvez você precise se afastar de ambientes que te puxam para o pecado. Talvez precise perdoar quem te feriu. Talvez precise buscar ajuda e libertação. Mas vale a pena, irmão. Quando você quebra um ciclo, não está apenas mudando a sua história. Você está mudando a história dos seus filhos, dos seus netos, das gerações futuras. Os filhos de Corá criaram um novo legado de adoração e fé que atravessou milênios. Deus não apenas poupou os filhos de Corá, Ele os honrou e Ele os usou. Transformou a maior tragédia em oportunidade de glorificar o seu nome. E Ele pode fazer o mesmo com você. Não importa de onde você veio, não importa o que os seus pais fizeram, não importa quantas gerações antes de você viveram em pecado, em maldição, em derrota. Você pode ser a geração que vai quebrar esse ciclo. Você pode ser aquele que diz: até aqui, daqui para frente a história será diferente. E aliás, se você quer fortalecer essa busca diária por Deus e renovar a sua mente com a palavra todos os dias, nós temos o devocional Minuto com Deus, uma palavra para cada dia, com 365 mensagens para renovar a sua fé. É um e-book por R$ 12,90.
Você recebe o PDF no e-mail e você pode ler no celular, no computador ou no seu tablet. O link está fixado aqui nos comentários do vídeo. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Quebrar um ciclo exige santidade, exige obediência, exige que você viva de forma diferente. Os filhos de Corá não apenas levavam a vida de qualquer jeito, eles se tornaram adoradores, buscaram a Deus, viveram em santidade, se consagraram. E foi por isso que Deus pôde usá-los. Examine seu coração. Tem algum pecado que veio da sua família? Algum padrão de comportamento que não agrada a Deus? Confesse, se arrependa, abandone. Comece a escrever uma nova história, meu irmão, minha irmã. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Toda maldição, toda herança negativa, todo ciclo de pecado foi quebrado na cruz. Jesus já pagou o preço. Agora, tome posse dessa vitória. Declare o seguinte: eu fui redimido. Eu não pertenço mais ao passado. Eu pertenço a Cristo. Declare isso pela fé. Amém? Quando você faz isso, quando você escolhe Deus, quando você escolhe a santidade, Deus não apenas quebra o ciclo, Ele usa você para abençoar outros também. Assim como os filhos de Corá escreveram salmos que abençoam milhões de pessoas até hoje, Deus vai usar a sua história transformada para abençoar outros. Escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou dizer. Olha, escreva assim: eu quebro o ciclo. Faça essa declaração pela fé. Eu quebro o ciclo. E se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui também nos comentários. Eu vou orar pela sua vida agora. Aliás, vamos orar juntos. Vamos orar uns pelos outros. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que quebra ciclos, o Deus que rompe maldições, que transforma histórias. Obrigado porque nenhuma herança negativa é maior do que o poder da cruz de Cristo. Senhor, perdoa-nos por cada um dos nossos pecados. Nos perdoe pelos pecados, ó Deus, que indiretamente foram herdados, pelos pecados que praticamos, pelos pecados que muitas vezes justificamos. Lava-nos em Tua poderosa presença, pelo sangue do Teu Filho Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que todo ciclo de maldição seja destruído, todo padrão de pecado seja rompido, toda herança negativa seja cancelada, porque Cristo nos redimiu da maldição da lei. Senhor, levanta cada pessoa que está assistindo essa mensagem, como os filhos de Corá foram levantados. Que essa pessoa se separe dos caminhos errados, que ela escolha a santidade, que ela se torne uma adoradora, que ela escreva em sua vida uma nova história. Onde houve rebelião, traz obediência, Pai. Onde houve vício, traz libertação. Onde houve fracasso, traz vitória. Onde houve maldição, traz a bênção. Que essa seja a geração que quebra o ciclo e que cria um novo legado de fé. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você e com a sua família. Minuto com Deus é um ministério independente. Então, se você quiser contribuir com esse projeto evangelístico, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo antecipadamente. Os membros têm acesso
aos vídeos um dia antes deles serem postados. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero começar essa mensagem de hoje com uma declaração profética sobre a sua vida. O favor do Senhor está sobre você. Não apenas sobre você, mas sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações da sua descendência. Você é abençoado, você é abençoada. Na cidade e no campo, na sua entrada e na sua saída. Tudo que você tocar com as suas mãos vai prosperar. Você vai conseguir vencer essa tribulação, essa batalha, porque Deus já ouviu a sua oração e Ele ouve e atende a oração do justo. Isso aqui não são palavras minhas. Essa é a palavra eterna de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Receba isso pela fé. Que o Senhor volte o seu rosto para você e que Ele te conceda a paz. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal. Todos os dias aqui nós postamos uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que fortalece o seu espírito. Quando você se inscrever, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Amém? No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. A gente faz assim, a gente lê uma mensagem, uma passagem bíblica, faz uma breve reflexão e termina com uma oração. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, declare pela fé o seguinte: minha vitória está chegando. Você pode dizer isso com convicção. Minha vitória está chegando. Amém? Irmãos, o texto que eu quero ler com você hoje está no livro do Êxodo, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Então, o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. E o verso 9: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Para a gente entender essa passagem aqui, eu vou contextualizar para você. Deus se revelou a Moisés, enquanto Moisés pastoreava seu rebanho lá no deserto. Isso está em Êxodo capítulo 3. O Senhor diz que Moisés deveria libertar o povo da escravidão do Egito. Lembra disso? E aí no começo, Moisés apresenta uma série de argumentos para Deus, porque ele mesmo não se achava preparado para liderar aquela libertação. Mas para cada argumento de Moisés, Deus mostrava que ele não estaria sozinho. Deus mostrava para Moisés que estaria à frente de tudo. Ele, o Senhor, estaria à frente de tudo. Quando Moisés foi falar com Faraó para que libertasse o povo,
Faraó não quis aceitar. E diante da resistência dele, Deus então mandou as 10 pragas sobre o Egito. E finalmente Faraó concordou em libertar o povo. Eu estou falando aqui de forma resumida, mas se você quiser, você pode ler essa história no livro do Êxodo, a partir do capítulo 3. Amém? Deus então conduz Israel pelo caminho do deserto, por uma rota estratégica, para que o povo não desanimasse diante da guerra. E a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele mudasse de ideia quanto à libertação. Tudo isso para que Deus demonstrasse o seu poder. Sabe, irmãos, eu imagino que depois de ver o seu povo escravizado ali por mais de 400 anos, sendo explorado, sendo humilhado, a saída do Egito tinha que ser assim um evento magnífico. É algo que marcaria para sempre a história de Israel. Tanto é que nós estamos aqui até hoje falando disso. E aí chega no ponto desse texto que eu li. Faraó se arrepende de ter liberado o povo. Ele então reúne o melhor do seu exército e manda atrás do povo hebreu. O verso 7 diz que Faraó levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Percebe que Faraó colocou o que ele tinha de melhor para perseguir o povo de Deus? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando o inimigo investe pesado na sua vida, quando acontecem assim tantos problemas, tantas batalhas, tantas dificuldades, é porque certamente Deus está preparando uma grande vitória para você. Amém? O tamanho da sua luta é proporcional à sua conquista. Nós temos que confiar em Deus, irmãos. Se Deus já determinou que você é mais que vencedor, quem é o diabo para dizer o contrário? Ele pode reunir suas melhores armas, ele pode vir contra você, mas Deus está à frente da sua batalha. E por isso você já pode se considerar vitorioso, vitoriosa. É interessante que em Êxodo 14, nos versículos 19 e 20, tem uma informação que passa quase que despercebida quando a gente conta essa história. Mas é uma informação muito preciosa, muito impactante. Olha só o que está escrito. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Até aquele momento, o anjo do Senhor e a coluna de nuvem estavam à frente do povo, guiando eles pelo caminho. Mas quando o exército do Egito se aproximou, o anjo e a nuvem mudaram de posição. Eles foram para trás de Israel, formando uma barreira entre os egípcios e os israelitas. Esses versículos mostram para nós que Israel não estava lutando sozinho. A libertação não seria apenas pela abertura do mar, mas eles também poderiam contar com a presença contínua de Deus, protegendo eles durante todo aquele processo. Amém? No versículo 8 diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Olha só, grifa essa palavra aí na sua Bíblia. Marchavam
triunfantemente. A gente percebe que até aquele momento o povo marchava de forma triunfante. Eles caminhavam como vencedores. Eles estavam sentindo o gostinho da liberdade. O povo que foi escravo por tantos séculos agora se via como vencedor. O final da história você já conhece. Quando eles olham para o enorme exército de Faraó atrás deles e se veem diante do Mar Vermelho, eles começam a reclamar com Moisés. Eles se arrependem de ter acreditado em Moisés e aí já começam a dizer que vão morrer no deserto. Percebe que a mudança de postura aqui foi drástica. A caminhada triunfante virou um lamento de derrota. Por isso que Deus falou com Moisés: diga ao povo que marche. Na verdade era assim: diga ao povo que continue marchando. Sabe, irmãos, Deus queria que eles permanecessem naquela euforia, naquela vibração contagiante, com a certeza que eles seriam libertos. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa mensagem aqui falou muito ao meu coração, sabe? Eu mesmo já passei por momentos na minha vida em que eu estava assim, marchando triunfantemente, firmado na promessa de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, buscando a face de Deus, envolvido com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Mas aí acontecia algum problema lá no meu trabalho ou com a minha vida financeira, alguma crise no meu casamento, e era como se eu perdesse o vigor. Sabe quando você murcha de repente? Talvez isso esteja acontecendo com você, em alguma área da sua vida. Mas o que o Espírito Santo manda te dizer hoje é que não existe arma do inimigo poderosa o bastante para te paralisar. Se Deus já estabeleceu os planos dele para a sua vida, esses planos vão se cumprir. Não fique assustado com o tamanho do exército que está vindo contra você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Continue marchando triunfantemente. Continue avançando. Mantenha a postura de vitória, porque o Senhor está à frente das suas batalhas. E se for preciso, Ele se posiciona de maneira estratégica para proteger a sua vida na área em que ela estiver sendo ameaçada. Assim como Ele fez com Israel, Ele também pode te conceder a vitória hoje. Amém? Receba essa palavra no seu coração pela fé. Deus está à frente das suas batalhas. Continue marchando triunfantemente. Continue com uma postura de vencedor, com uma postura de conquistador. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou reforçar aqui os pedidos que eu fiz lá no começo. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e escreva o seu pedido de oração. Amém? Nós estamos aqui nesse canal numa grande corrente de oração todos os dias pela manhã. Então eu convido você a fazer parte disso aqui. Quando você se inscreve, o seu nome fica registrado aqui. E o seu nome se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas. Então escreva aqui pela fé o seu pedido de oração e declare o seguinte: minha vitória está chegando. Amém? Declare isso com convicção. Minha vitória está chegando. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa, Deus, por esse vigor que o Senhor nos concede através da leitura da Tua palavra. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, com o nosso coração transbordando de fé
e de esperança. Obrigado porque a tua palavra nos garante que o teu favor está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência até 1000 gerações. Hoje nós recebemos essa promessa pela fé e declaramos que somos abençoados na cidade, no campo, onde estivermos, na nossa entrada e na nossa saída. Pai, diante das lutas que temos enfrentado, muitas vezes nós sentimos o peso do inimigo se levantando com as suas melhores armas contra nós. Mas a tua palavra nos lembra hoje que maior é o Senhor que habita em nós do que aquele que está no mundo. Assim como o Senhor colocou uma barreira entre os egípcios e o povo de Israel, nós cremos que o Senhor também se posiciona de forma estratégica para nos proteger, para nos guardar em cada área da nossa vida. Deus, nós entregamos as nossas batalhas em tuas mãos. Ainda que vejamos exércitos se levantando, nós escolhemos continuar marchando triunfantemente, vitoriosamente, porque confiamos que a vitória já foi decretada pelo Senhor. Pai, que toda incredulidade, todo medo, todo cansaço seja substituído pela fé, pela coragem e pela perseverança. Eu oro por cada pessoa que está aqui junto comigo nessa mesma oração. Visita, ó Deus, as famílias representadas aqui nos comentários. Abre as portas de emprego, abre as portas da provisão. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão abalados por alguma crise, por alguma circunstância adversa. Traz cura para aqueles que lutam contra as enfermidades. Conceda a tua paz para essa pessoa que está angustiada e dê um renovo, um vigor, um refrigério para esse irmão e para essa irmã que estão abatidos espiritualmente, que estão cansados. Que o Senhor volte o seu rosto para cada um e derrame a paz do Senhor sobre essa vida. Nós declaramos pela fé, a nossa vitória está chegando. Não pelas nossas forças, mas porque o Senhor é quem luta as nossas batalhas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração, meu irmão, essa palavra. Não foi por acaso que você chegou até esse vídeo. Não foi por acaso que Deus colocou essa mensagem no meu coração para compartilhar com você. É porque eu sei que muitas pessoas precisavam ouvir isso. Deus não te abandonou. Deus não te deixou aqui no mundo de qualquer jeito, abandonado, desamparado. Ele está contigo. Não mantenha os seus olhos somente nos seus inimigos, nos exércitos que vêm diante de você, nos montes que te cercam. Coloque os seus olhos em Deus. A libertação, o livramento, a provisão, tudo aquilo que nós precisamos vem dele. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Receba no seu coração essa palavra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, ela merece ser compartilhada com alguém, não merece? E isso é tão simples, é só você clicar no botão compartilhar, que está aqui embaixo, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. A Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Amém? Quando Deus libera uma palavra, ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto
com Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Amém? O deserto não é o seu lugar. Você pode estar passando pelo deserto nesse momento. E eu sei que tem sido um tempo difícil, tem sido um período de luta, de choro, um período que exige de você perseverança, mas mesmo assim você tem visto a provisão de Deus. A provisão do Senhor tem te alcançado. Você tem contemplado a bondade de Deus nos mínimos detalhes. E é isso que tem te mantido de pé, a fidelidade do Senhor. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto. Creia nessa verdade. Amém? Deus continua sendo Deus, mesmo em tempos de deserto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, está escrito assim: Lembrem do caminho por onde o Senhor, nosso Deus, os guiou durante esses 40 anos no deserto. Ele os fez passar por dificuldades para pôr vocês à prova, a fim de saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele os deixou com fome e depois os alimentou com o maná, uma comida que vocês e seus antepassados não conheciam. Ele fez isso para que vocês aprendessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que o Senhor diz. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos um discurso de Moisés ao povo de Israel. Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, depois de ter passado 40 anos vagando pelo deserto. Aquele era um povo cansado, um povo que carregava consigo perdas, frustrações, mas também um povo que havia sido sustentado por Deus todos os dias, com pão do céu, com água que saía da rocha, com direção de Deus através da nuvem. E Moisés relembra ao povo que não foi por coincidência que eles passaram por aquele período. Foi um tempo de aprendizado, onde Deus não apenas os livrou do Egito, mas Deus estava ali preparando eles para uma nova vida. O que eles passaram no deserto, a fome, a sede, o tempo de espera, afinal 40 anos não são 40 dias, tudo isso fazia parte de um processo de amadurecimento, de purificação da alma, de fortalecimento, de realinhamento da fé. Existem alguns momentos da nossa vida que parecem ser o fim. Momentos em que as coisas nas quais a gente estava firmado parece que não se encontram tão firmes assim. Às vezes, sabe, irmãos, eu leio os comentários dos vídeos aqui, sempre que eu vou orar e interceder pela vida de vocês, e eu confesso que muitas vezes eu me deparo com palavras que cortam o coração. Eu sou uma pessoa como você. Eu sou imperfeito, sou falho, sou humano, e eu me sinto assim muito tocado com cada história, cada pedido de oração que é deixado aqui. E aí eu fico pensando o seguinte: se eu, limitado como eu sou, sinto tanto essa dor, se eu me compadeço tanto com o sofrimento das pessoas, imagine Deus, como que Deus se sente ao ver os seus filhos aflitos e angustiados. Só que a gente precisa entender uma coisa: os planos de Deus para a nossa vida não se resumem a nos livrar de todas as dificuldades. Na verdade, muitos momentos difíceis que nós passamos na vida são pela permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam com a gente para que nós cresçamos,
amadureçamos e para que a gente se fortaleça. Quem já passou pelo deserto sabe que quando você sai do deserto, quando você vence a batalha, você percebe que não quer voltar para lá, de jeito nenhum. E esse aqui é um dos grandes aprendizados do deserto. Ele não é um lugar de permanência, ele é um lugar por onde você vai passar, um lugar de passagem. E uma coisa importante que eu quero deixar para você hoje é que toda vez que aparece um deserto na Bíblia, ele antecede um momento marcante, um momento importante. O deserto, ele precede um tempo de libertação, de transformação, de purificação, um momento de vitória, como foi com Jesus. Jesus foi levado ao deserto para vencer as tentações e depois romper com o seu ministério, firme e forte diante das dificuldades do mundo. E talvez seja isso que está prestes a acontecer com você. Amém? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou mais que vencedor. Não fale isso apenas da boca para fora. Creia nessa palavra, porque ela está escrita aqui na Bíblia. Eu sou mais que vencedor. Escreva, eu sou mais que vencedora. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No deserto, nós somos confrontados com quem realmente somos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com pressa. Eles presenciaram um grande milagre para servir como testemunho para as próximas gerações. Eles saíram dali com liberdade. Isso não tem preço. Eu fico imaginando como que a fé daquele povo foi aquecida, foi reacendida quando Deus abriu o mar para que eles passassem. Só que bastaram alguns dias no deserto, com sede, com fome, para que eles começassem a reclamar. Bastou Moisés subir o monte para orar e aquele povo já estava construindo um bezerro de ouro, um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Ali no deserto, longe do Egito, eles descobriram que o problema não era geográfico. E é isso que o deserto faz com a gente, irmãos. Ele revela o que nós ainda não conseguimos deixar para trás. Ele revela a raiva que estava guardada, o orgulho que estava camuflado, a fé que na verdade era só aparência. No deserto, a gente não esconde nada de Deus e nem de nós mesmos. No deserto, a gente aprende a não idealizar a vida que nós tínhamos antes. Em Números capítulo 11, a partir do verso 4, diz que o povo começou a reclamar, dizendo o seguinte: ah, se tivéssemos carne para comer! No Egito comíamos peixe de graça, e também pepinos, melões, alhos poró, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Percebe como eles começaram a olhar para trás com um olhar de saudosismo? Como se o Egito tivesse sido uma boa experiência para o povo. Eles estavam sentindo falta da comida, mas eles se esqueceram da dor, do cativeiro, da escravidão. É assim que muita gente age quando passa por um tempo difícil. Começa a romantizar aquilo que Deus já mandou deixar para trás. Mas o deserto nos ensina isso com muita força, com muita clareza. Nem tudo que era fácil era certo. Nem tudo que era confortável era saudável. Deus não quer que você volte para o deserto. Deus quer que você prossiga. Ele quer te amadurecer, te preparar e te conduzir para um novo lugar.
Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui nos comentários. Ou se você está orando por alguém da sua família, da sua casa, alguém da sua igreja, orando por alguém que está enfrentando uma enfermidade, um casal que está passando por um tempo de crise, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e creia no poder da oração. A oração tem poder. A oração nos ajuda a vencer o deserto. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Nós queremos te ouvir de forma clara, de forma direta. Queremos nos aproximar de ti, Senhor, te conhecer cada vez mais. Obrigado por ter nos sustentado nos desertos da vida. Obrigado porque mesmo quando tudo parecia seco, sem vida, o Senhor estava ali, nos dando o escape, o sustento, o refúgio e o descanso. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe pelos pensamentos que muitas vezes tentaram nos convencer de que o passado, sem a liberdade que temos agora no Senhor, era melhor. Nos perdoe porque muitas vezes o inimigo quer cegar os nossos olhos, nos impedindo de enxergar o futuro de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós temos uma tendência a olhar para trás, a olhar com saudosismo para aquilo que o Senhor já mandou que nós encerrássemos na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a vencer as tentações no deserto. Nos ajuda a ter clareza, a ter firmeza. Nos dê livramento, nos dê o sustento. Ó Deus, nos dê direção diante desses desafios que nós temos experimentado. Eu quero orar por cada vida, Pai, que está ouvindo essa palavra. Essa irmã e esse irmão que chegaram até essa mensagem desesperados, sem esperança. Pessoas que estão passando nesse momento pelos desertos da vida, que estão enfrentando crises, perdas, escassez, dificuldades nos relacionamentos, que estão afastados do Senhor, vivendo uma vida espiritual fria, vazia, pessoas que não conseguem mais enxergar sentido para a vida. Eu apresento cada uma dessas pessoas diante do teu altar e eu peço que o Senhor toque com o teu toque de cura, de milagre e de restauração. Contempla cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoe quando, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós erguemos outros deuses em nossos altares e adoramos e nos prostramos diante deles. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus, o único Deus a quem devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome. Nos perdoe por termos adorado deuses estranhos, por termos nos curvado diante de um bezerro de ouro, erguido por causa das nossas necessidades, por causa das nossas carências. Ó Deus, que o Senhor traga respostas para essa pessoa que chegou aqui nessa mensagem, buscando por uma direção, que a mente dela seja tocada agora pelo teu Espírito Santo, que ela sinta a tua presença, que ela sinta a tua proteção, que ela se sinta abraçada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Ó Deus, que no nosso coração seja plantada a convicção de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é o nosso lugar. Ele é sim um lugar de passagem, de aprendizado, mas não é o lugar da nossa permanência.
nós recebemos pela fé a promessa de que nós venceremos o deserto. Que o deserto não é a nossa morada. A nossa morada é ao lado do Senhor, na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Meu irmão, minha irmã, o deserto não é o seu lugar. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Se essa palavra abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida e a mente das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Você já parou para pensar como seria começar a semana com um propósito mais claro e mais elevado? Muitas vezes, irmãos, a segunda-feira traz consigo o peso da rotina, das contas, dos prazos e dos compromissos. Mas e se você enxergasse esse dia como uma nova chance de viver de forma diferente, com mais luz, com mais propósito e com mais intimidade com Deus? Hoje eu quero refletir junto com você em um texto que está em Efésios 5. Eu te convido a mergulhar junto comigo em toda a riqueza dessa passagem aqui. O apóstolo Paulo nos mostra como viver uma vida que realmente agrada a Deus. Uma vida digna de quem foi resgatado, perdoado e chamado para refletir a luz de Cristo no mundo. Se você deseja uma semana abençoada e transformadora, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem pode mudar não apenas o seu dia, mas ela pode mudar a sua história. Ela pode mudar o rumo da sua jornada. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós já postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a Deus todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma instituição. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Efésios capítulo 5, no versículo 1, começa com um convite, mas que também é um desafio. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2, Paulo completa: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essas são palavras muito fortes. Ser imitador de Deus não é só sobre praticar boas ações. É sobre um estilo de vida moldado pelo caráter de Cristo. A carta aos Efésios
foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. A cidade de Éfeso era um centro urbano muito importante, mas também profundamente marcado pelo paganismo, pelas práticas imorais e pelo culto à deusa Ártemis ou Ártemis. O apóstolo Paulo, quando escreveu para essa igreja, ele estava exortando os cristãos a viverem de forma diferente do mundo ao seu redor. Não apenas se afastando do pecado, mas assumindo uma nova identidade em Cristo. Efésios é uma carta que fala da identidade e da prática do cristão. Depois de mostrar, nos capítulos anteriores, quem nós somos em Cristo, Paulo agora começa a mostrar como nós devemos viver em Cristo. E aqui ele não está falando de moralismo, mas de uma resposta prática ao amor e à graça que nós recebemos. Se você está em Cristo, você precisa definitivamente abandonar as trevas. A partir do versículo 3, Paulo é direto quando ele condena a imoralidade, a impureza, a ganância e a linguagem vulgar. Ele escreve o seguinte, no verso 3: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Esses pecados não combinam com a nova vida em Cristo. Os cristãos de Éfeso estavam inseridos em uma sociedade onde a imoralidade sexual era não só tolerada, mas celebrada. Para aquelas pessoas, abandonar esses hábitos era um verdadeiro recomeço e também um ato contracultural. Era como se você estivesse nadando contra a maré. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, irmãos: não deixem que a sua vida imite o padrão do mundo. Eu vou dizer novamente, para você guardar isso. Não deixe que a sua vida imite o padrão do mundo. Vocês são diferentes porque foram comprados por Cristo. No verso 8, ele declara o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé aqui nos comentários: eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheia do Espírito Santo. Isso não é só uma metáfora bonita ou uma frase para você colocar no seu status. Ser cheio do Espírito Santo, ser luz, significa expor o mal, trazer clareza onde há confusão, ser instrumento de cura onde há feridas. E é interessante a gente perceber que Paulo não diz que nós estávamos na escuridão. Ele diz que nós éramos essa escuridão. Antes vocês eram trevas. É o que ele está dizendo aqui. Isso revela a profundidade da transformação. Nós não mudamos apenas de ambiente. Nós fomos transformados na essência. E agora, como filhos da luz, somos chamados a andar em integridade, bondade e verdade. O versículo 14 conclui esse trecho com um clamor que ecoa para todos aqueles que desejam recomeçar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia! Essa é uma palavra para você que está começando mais uma semana, talvez cansado, sobrecarregado, desanimado.
Desperta. Cristo quer resplandecer em você e através de você. Nos versos finais desse trecho aqui, Paulo exorta o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que palavra atual, não é verdade? Os dias são maus. E como têm sido maus? Mas nós somos chamados a viver com propósito, com sabedoria, com entendimento e permanecendo na vontade de Deus. Ao invés de se embriagar com o vinho, e aqui eu não falo só do vinho, bebida alcoólica, mas talvez o vinho desse tempo, as distrações, isso aqui, que tem tirado a nossa atenção por tanto tempo, as ilusões desse mundo. No verso 18, Paulo diz assim: deixem-se encher pelo Espírito. Essa expressão no grego tem o sentido de ser continuamente preenchido, ou seja, é um processo diário. Comece a sua semana pedindo isso a Deus: Espírito Santo, me encha novamente. Amém? Espírito Santo, me encha novamente. E como evidência dessa plenitude, ou na interpretação de alguns, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, no versículo 19, Paulo nos chama a cantar. Cantar o quê? Cantar qualquer coisa, pastor? Não. Ele diz para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais entre nós. E louvar o Senhor de coração, com música, agradecendo e nos submetendo uns aos outros com humildade. Uma vida cheia do Espírito é uma vida marcada pela adoração, pela gratidão e pelo amor ao próximo. Você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma semana diferente? Comece vivendo como filho da luz. Abandone os velhos hábitos. Permita que Cristo resplandeça em você. Busque a sabedoria que vem do alto e seja continuamente cheio do Espírito. Essa é a chave para um recomeço verdadeiro. Não apenas na segunda-feira, mas a cada novo dia que Deus nos concede. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu. E escreva pela fé: eu sou cheio, eu sou cheia do Espírito Santo. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse novo dia, por essa nova semana e por essa nova chance que o Senhor nos dá de viver como filhos da luz. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, que nos desafia, nos exorta e também nos consola. Hoje, queremos declarar pela fé que não queremos mais viver como antes. Nós nos arrependemos dos caminhos de trevas, da imoralidade, da impureza, da ganância, das palavras que dizemos muitas vezes sem levar em conta a presença do Teu Espírito em nós. Nos arrependemos da nossa negligência espiritual. Pai, nos ajuda a abandonar tudo aquilo que desagrada ao Teu coração. Desperta-nos, Senhor. Se estivermos adormecidos espiritualmente, que o Senhor nos acorde com a Tua luz. Que Cristo resplandeça sobre cada um de nós. Que esta semana seja marcada por atitudes sábias, por palavras cheias de graça, por relacionamentos saudáveis e por uma vida conduzida pelo Teu Espírito.
Enche-nos com a tua presença, Espírito Santo. Que a nossa casa seja cheia de louvor. Que o nosso trabalho, toda a obra das nossas mãos, seja para o Senhor um altar de adoração. Que o nosso coração seja grato em todo o tempo. Que o Senhor nos proteja dos laços do inimigo. Nos dê discernimento para aproveitar cada oportunidade e nos mantenha firmes na tua vontade. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, que recebam nesse momento um novo fôlego, uma nova esperança, uma nova direção. Que esta semana seja um recomeço abençoado, favorável, guiado pela tua luz. Eu apresento a ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada lágrima, cada clamor. Por isso eu peço a ti que conceda aquilo que os teus filhos estão clamando aqui, segundo a tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Abandone esse pecado. Abandone esse pecado. Deus não comunga com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas por Ele. Seja santo como Deus é santo. Amém? E se essa palavra falou com você, não guarde ela só para ti. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo. Ela tem um poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.